Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você nos dará a honra de nos assistir. Bom dia a todos que estão aí ao vivo conosco. Mais um domingo. Estamos aqui para iniciarmos o tempo de despertar o ser. Esse grupo de estudo que foi implantado no Movimento Espírita Francisco de Assis, em Dourados, Mato Grosso do Sul, há mais de 10 anos. E que tem como meta, como objetivo, a busca do autoconhecimento. Já foram estudadas diversas obras e nos últimos 10 anos, né, desde 2015, nós estamos estudando o despertar da consciência, né? Já estudamos o primeiro livro do Sebastião Camargo, De Átomo ao Anjo, e agora estamos estudando De Sal da Terra, Luz do Mundo. Para quem aí não tem as obras, pode nos procurar também dentro do site, o Despertar da Consciência, que você vai poder obtê-la. Né? É muito barata essa obra, pela grossura, pelo volume, né? É quase que uma troca, né? Uma troca por alguns reais para custear a obra mesmo em si, né? A impressão, a editora, né? Não, o fins lucrativo dela é muito baixo quando a gente olha pelo tamanho da obra. Bom, vamos passar a um bom dia. Hoje é um bom dia especial, né? Muito feliz. Nós estamos com uma aniversariante aqui na sala, né? A Pamela. Nossos parabéns para a Pamela. Que Deus te abençoe. Parabéns para sua mamãe, Elizabeth, que ela se sinta abraçada pela nossa energia, com muita paz, com muito amor, com muita luz e gratidão por tê-la conduzido até aqui, né? Se não foi você que falou aí, né? Fosse mamãe, eu nem estaria aqui. E isso é verdade, né? É verdade, é verdadeira. Bom dia, Pamela, com muito amor e carinho, e parabéns aí. Obrigada a todos, obrigada ao Despertar da Consciência, que nos auxilia, né? Porque às vezes a gente fica assim, mas por que eu nasci, né? Mas só que hoje a gente sabe muito bem com Leon Denis que o significado da vida é criar consciências e não só criar consciências, edificar essa consciência. Então, se nós somos reuniões de princípios inteligentes, nós vamos abraçar esses princípios inteligentes e sublimá-las como as ovelhas do aprisco. E agradecendo muito ao Sebastião, em nome do projeto Despertar da Consciência, por ser esse condutor desses ensinamentos que nos auxiliam bastante. Lindo. Eurípides, seu bom dia aí. Abre o microfone, Eurípides, está desligado. Eu disse assim, ó, Pamela. Bom dia com muito amor, com muito carinho a você que está aniversariando hoje, a sua mãe, por ter lhe trazido ao mundo. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês duas, com muita saúde, com muita paz. Bom dia, Sebastião, que é o nosso instrutor que conduz esse estudo através de sua obra, Adriana, e a todos os nossos colegas que hoje não estão, e ao pessoal que está participando no chat, que com muito carinho nós agradecemos essa oportunidade, sempre rogando ao Criador que nos abençoe cada vez mais e que fortaleça essa nossa confiança em Deus, que nos motiva a cada dia buscar mais conhecimento, mais desenvolvimento e muito mais luz para a nossa alma, que se encontra em pleno desenvolvimento, e que quando daqui partirmos, que possamos realmente ter cumprido pelo menos um percentual da nossa missão. Gratidão a todos. Obrigada, Eurípides. Bom dia, Sebastião. Um excelente e maravilhoso dia para todos nós. Hoje tem vários aniversários, não é só o da Pamela. Da Pamela é um deles, a quem agradecemos a Elizabeth Sobrinho. E o presente tem que ser direcionado a ela, porque no Japão tem como hábito, o presente é dos pais que tiveram o trabalho. Então, um presente é da Pamela e da Elizabeth. A Pamela por ter coragem de estar aqui conosco. E gratidão infinita pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito pelo despertar da consciência. Toda a memória, todo o patrimônio do despertar
passa pelas mãos, pelos arquivos, pela edição dessa criatura. E a todos os demais que nos auxilia também. E aos parabéns à Adriana, que desde 2015 está estudando Despertar, 11 anos já de estudo. E parabéns ao nosso parceiro, a Web Rádio Portal da Luz, lá com o Luiz, que vai completar dia 25, 14 anos divulgando o amor, levando luzes para iluminar consciências, para que essas consciências interessadas por esse saber possam se libertar pelo reto viver. E gratidão aos nossos espectadores e parabéns a eles também, porque sem eles não existiríamos, não teríamos motivo algum para estar aqui. Eurípides, Adriana, abraços de luz e paz e gratidão infinita também. E Adriana, Sebastião e a todos, a gente não pode esquecer do vanguardeiro Alamar Regis, que foi o Sebastião fala que ele foi aquele que abriu as portas para o espiritismo via satélite. E foi graças a ele que eu conheci o Sebastião, porque eu assisti o Boa Nova na TV, né? Que o espiritismo via satélite, e depois a Boa Nova abraçou. E aí eu assisti por um ano, depois deixei por causa da parabólica que não tinha capacidade. E o primeiro programa que eu assisti com a parabólica foi o do Sebastião. Que lindo, né? Essas experiências. Você quer falar, Eurípides? Eu gostaria de perguntar para o Sebastião se ele está com algum texto em especial que ele quer falar antes de iniciarmos. Não, hoje eu deixei totalmente para vocês. Hein? Então, mas eu acho que hoje vai estar totalmente entregue às suas mãos, porque as ceareiras de Maria de Magdala estão muito felizes à sua volta, e estão assim cantarolando e uma energia fora do comum, maravilhosa. Talvez hoje nós vamos receber algo assim extremamente, talvez não. Precisamos confiar. Fé não é acreditar, fé é confiar. Com Então vamos lá, certeza. né? Vamos Vamos continuar. deixar elas nos conduzirem. Então vamos lá, né? Você que acompanha o nosso estudo, semana passada nós aprofundamos, né, o resumo da pauta com Joana de Ângeles, né? Foi, na verdade, Sebastião Camargo leu item por item dessa mensagem, né, de consciência e vida, incursão na consciência, do livro Autodescobrimento. Então, se você não leu, não participou, retome a aula passada. Me pediram para colocar a data, então tá lá a data da semana passada, para que você possa ler e participar e compreender e tirar aí suas conclusões sobre desde do que é a origem, né, da vida, né, nessa questão do psiquismo originário em Deus, e como que tudo foi se desenvolvendo até você chegar hoje no que é, né? E eu penso que essa visão, né, da origem em si e do processo, como tudo acontece, é uma chave importante para que nós possamos dar os devidos valores, né, a cada momento de vivência, a cada momento de se autoconhecer, né? Então, ele traz para nós essa revelação, até ele coloca para nós, né, que no momento que quem leu e entendeu esse resumo aqui já leu a obra, né? Então, só para destacar, né, a importância que foi dada naquele momento desse estudo de compreensão de todo o processo, né, dessa consciência, como que a consciência trabalha e como que ela vai se construindo, né? E só para retomar, né, podemos considerar que esse tentame leva o experimentador do mundo irreal, o físico, para o real, o transpessoal, gerador e causal de
todas as coisas, né? Então, compreender isso compreende tudo, não é, Sebastião? Então, só para as pessoas se situarem aí. E hoje a gente começa, né? Vou passar a rodada para o pessoal da sala também falar o que chamou a atenção nesse sumário de Joana de Ângeles. A gente começa a introdução dos capítulos, né? E a introdução hoje é do primeiro capítulo, né? Fé, razão e intuição. Pamela, o que ficou da mensagem da semana passada para você? Bom, eu quero falar sobre o que você falou, porque eu achei muito interessante, porque o Eurípides falou que fé é confiança, mas a fé, para mim, é muito mais do que isso. Pelo que eu entendi, é você colocar a mão na massa, porque você faz parte do processo. Não é só você saber fazer, é compreender. Você sabe porque você compreende, mas você coloca a mão na massa e você compreende todo esse mecanismo. Então, é o autoconhecimento, o autodescobrimento, já é a autorrealização. Porque você vai colocar em prática e a autoiluminação já começa a ser a fé inquebrantável, aquela que você já se entrega ao holocausto. Eu não entendia uma palestra do Divaldo, que ele falava sobre uma pessoa que foi para o holocausto da Guerra Mundial, e ali ele deu um exemplo de autodominação, e eu não tinha entendido. Agora, com o segundo livro do Sebastião, agora eu entendi que essa autoiluminação é a total entrega. Então, ele sabe que o espírito não morre, ele continua. Então, ele conseguiu entrar na câmara e saiu de lá, né? Por isso, essa questão desse processo do holocausto, que aí eu não sei se o holocausto poderia ser também um processo dessa entrega total, um fato da lei de compensação, que também é um tema do livro. Bom. Adiantando um pouquinho aqui, né? Ela já leu, estudou. Vamos lá. Eurípides, o que te chama a atenção antes de começarmos fé, razão e intuição? Eu continuo afirmando que fé é confiar, com fundamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho está que fé é confiar, né? Pamela, leia um verso, um poema de Meimei chamado Confiança e você vai compreender. Porque fé é o exercício não só de uma mentalização, não só de uma meditação. Fé também é pôr mão na massa, também é obra. Não existe uma fé viva sem obra. O Espiritismo coloca isso. Não basta você só estar dentro da casa espírita, acolhendo as almas, orientando os espíritos obsessores, ajudando espiritualmente as pessoas. É também na caridade, é visitar um asilo, é fazer um bazar da pechincha para arrumar umas roupas para as pessoas que têm necessidade, é fazer uma marmita, é isso. Fé, ela tem inúmeros adjetivos que pode realmente complementá-la. Então, leia esse poema de Meimei, Confiança, que você vai compreender profundamente sobre isso. E o que eu tenho a falar foi realmente o que o Sebastião falou. Quem compreendeu com precisão e exatidão esse resumo, lê o livro todo, porque ele aprofunda muito na parte da caridade, da verdade, porque tudo vem de cima para baixo, e tudo que vem de cima é perfeito. A imperfeição, ela está aqui embaixo. É aqui que precisa ser consertado. É aqui que precisa as peças se organizarem para que todas essas potências entrem em uma única só vibração e energia para que o espírito, para que a alma se equilibre, se ilumine. Ou seja, é como se o vaso tivesse sendo iluminado e preparado para que ele possa receber toda aquela potência, toda aquela energia e elevar esse espírito
ao conhecimento e ele passar pelaquela provação ao qual ele se submeteu nesse processo reencarnatório. Ok, é isso que eu entendi. Muito obrigada, Eurípides. Eu vou fazer a leitura, Sebastião, é isso? Com você a fala agora. Tá fechado seu mic. O do Sebastião, né? É, do Sebastião. Tá. Nós podemos fazer a leitura, mas antes eu estava procurando de qual obra é um texto de Emmanuel que eu enviei para você no seu zap. Ele vai constar no terceiro livro, aí você lê ele primeiro, porque ele vai dar um sentido especial aí para nós. O maior no reino do amor será sempre aquele que se fizer o servo infatigável de todos. Aquele que, em se esquecendo, oferece aos outros a própria alegria que não possui e que, em se ajustando à máquina do bem, possa apagar-se, contente e anônimo, atendendo no lugar que lhes é próprio, a tarefa que o Senhor lhe determina. Emmanuel. Então, esse texto, o que nos chamou a atenção mais profundamente é o que nós temos falado sempre, e é bíblico, inclusive. Nós estávamos falando até em off, antes de começar, que o fóton é maior do que, em experiência, do que o elétron, e este é maior do que o próton, e o próton do que o nêutron. Que o nêutron é a origem, e os demais são a sequência evolutiva. Então, quando nós percebemos esse processo de trabalho aqui, nós estamos construindo uma realidade no próprio Cristo. Então, o maior no reino de Deus será sempre o que se fizer servo infatigável de todos. E nesse trabalho com o Cristo, e aquele que, em se esquecendo, nós vamos esquecer de nós para visar somente o bem. Então, ele vai oferecer aos outros a própria alegria que não possui. Ele vai se esforçar para dar alegria ao outro que ele nem possui. E no fazer isso, ele acaba possuindo. E em se ajustando à máquina do bem, possa apagar-se, para que a obra floresça. Contente e anônimo, atendendo no lugar que lhe é próprio, a tarefa que o Senhor lhe determina. E nesse sentido, o texto fala que, como se o Cristo fosse construindo algo para nós mesmos e nele próprio. Então, quando observamos o trabalho de moléculas de fósforo, trabalhando os seus próprios elementos e com a essência transformada desses elementos, constrói algo para todos, ou para todas, que é o universo do nucleotídeo, que vai ser a consciência coordenadora do que antes foi formado. Então, tudo que fizermos na Terra individualmente, e individualmente também estamos construindo um segundo degrau, um nível de consciência mais vasto. Mas com o produto de todos os seres, o Cristo, como governador supremo do planeta, também constrói uma dimensão que vai dar suporte para a governadoria da própria Terra. Os que vão se destacando individualmente por agregar outros seres, como Kardec assim define, nós estamos dentro de outros seres encarregados de fazer a Terra progredir. Esses que vão agregando almas e mais almas no processo de sublimação, nós conhecemos como avatares, que é uma junção ou um agrupamento de almas incontáveis, assim como Divaldo Pereira Franco, com um português quase perfeito, com exceção
de duas frases que ele coloca, o baianês. Bezerra de Menezes são. Se o verbo não está errado, é o que ele diz. Bezerra de Menezes são a soma de 10.000 espíritos. Então, a consciência que conhecemos como Bezerra de Menezes. Então, dentro do Cristo tem esses avatares, os Bezerras, os Chicos, os Emmanuels e etc. Então, conforme no nosso próprio universo de alma, na promoção do nosso corpo biológico em suas múltiplas expressões ou múltiplas dimensões e perispiritual, do mesmo modo que o próprio universo biológico vai construindo instâncias mais evoluídas no próprio governador, que é o perispírito, o modelo organizador biológico inicialmente, esses corpos sendo promovidos, sutilizados, sublimados, eles vão construindo instâncias maiores no universo mental. E é a própria mente que edifica o reino de Deus em nós, o que nós chamamos de superconsciência. Então, a coisa mais encantadora é você saber que hoje somos sal e amanhã seremos luz. Ou seja, hoje somos seres que formam os átomos e obedecem às diretrizes. Amanhã seremos leis que construiremos os átomos e a eles daremos as nossas diretrizes. Complementar o que o Sebastião falou, teve uma psicografia de encarnada para encarnada que minha mãe escreveu. As águas correm para que, quebrando as moléculas, se transformem em matéria maior. Aí eu me lembrei exatamente sobre isso, que espírito é vida, né? Sexo é vida, né? Para a felicidade e harmonia do universo. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem de uma palestra de Sebastião, né? Foi feita na Fraternidade. Uma cenoura, né? Ela é uma consciência e você tritura essa consciência a partir do mecanismo digestório, vai se transformando em moléculas menores para formar consciências maiores, como o Sebastião falou. Muito obrigada, Pamela. Obrigada, Sebastião. Não vou comentar o comentário, porque eu vou passar a leitura para a gente poder avançar. Quero saber se tem alguém aí que está candidato a fazer a leitura do Fé, Razão e Intuição. Se não tiver, eu posso fazê-la, a leitura. Então, eu vou começar lendo. Você quer fazer, Euripides? Não, eu ia dizer que hoje está um dia bem especial para a Pamela, que é aniversariante, fazer a leitura. Já que eu queria poupá-la, né? Mas então vamos deixar para ela. É quando a gente mais trabalha, isso é importante. A gente não pode. A gente não pode eximir do trabalho, nem que seja nem no. Fé é exercício na obra. Vamos lá, então, fé, razão, intuição. São três. Começa com 3 citações, uma bíblica. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Paulo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas, como todas as outras faculdades, desenvolve-se e engrandece pelo exercício. Isso foi Leon Denis em Depois da Morte. E depois Sebastião Camargo na introdução do Despertar da Consciência do Atual Anjo, página 30. A intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. E aí Sebastião discorre.
A fé lúcida se sustenta na alma experiente nas vicissitudes da vida. A alma experimentada nos embates da vida, havendo-se sujeitado a experiências difíceis, aquelas que lhe trituram o querer, quando este se encontra no largo caminho preceituado pelos mestres dos mestres, ainda revestido das asperezas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da arrogância, da soberba e das posturas que lhes são consequentes, quebrantando-lhe as arestas do homem velho, fazendo-o dobrar ante a vontade soberana, que o ser dócil à sua lei universal de amor, uma vez livre de tais crostas desumanas que lhe enfeiam o caráter, que lhe aviltam as expressões e o tornam de difícil convivência. Só é construir nos refolhos da alma esse perene substrato de força inquebrantável, a fé esclarecida, fundada na aceitação do Evangelho como normativa absoluta de ser e de viver, e que doravante servir-lhe-á de plataforma segura para os inefáveis voos de aprendizado e de realizações no desiderato de fazer-se co-criador zeloso na obra do Pai. Pode continuar? Tem bastante informação aí, mas se você achar que dá para continuar. Então, eu já peguei o seguinte, primeiro começando pelo título. Fé, razão e intuição, para mim, são mecanismos de autoiluminação. Então, eu percebi o seguinte, que nessas 3 citações, Sebastião começou a falar da fé, a fé, para mim, tá? É a fé cega, a fé a fé racional e a intuitiva, né? O mecanismo racional e o mecanismo intuitivo. E aqui, quando você fala em fé lúcida, para mim, seria a fé vivenciada, a fé lúcida e a fé esclarecida. Porque aí dá para você se transformar o que é quebrantável em algo inquebrantável, que você pode falar mundos e fundos para a pessoa, que a pessoa sabe que aquilo ali é sério, é a verdade, é o encontro com a verdade. Para mim, essa seria essa fé que se torna inquebrantável a partir da fé vivenciada. Foi isso que eu comecei a entender dentro desse assunto. Interessante, Pamela, você colocou que ele começa a falar da fé cega, né? Mas eu não entendi como fé cega, porque era uma fé tão forte na época de Paulo, né? Quando ele fala aos hebreus nessa carta, porque eles desceram ao circo, né? Eles desceram nas bocas dos leões, dos tigres. Então, era uma fé que talvez daqueles espíritos, né? Talvez não, os espíritos daquela época, que foram os primeiros cristãos, eles tinham uma fé maior do que a própria vida, né? Eles não tinham problema de estar na frente dos desafios que eles estavam, porque os homens eram bárbaros, né? Nós, naquela época, quem viveu e quem nasceu naquela época, sabe que a barbárie era comum, né? Então, você tirar a vida do outro era muito fácil. E aí ele traz essa primeira carta, né, de Paulo, essa mensagem de Paulo aos Hebreus, e coloca aí para nós, né, que é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Então, era muito forte, porque eles não tinham todo esse conceito que nós temos hoje de espiritualização, ou já sabiam, né, Sebastião? Eram espíritos mais experimentados e já sabiam, porque não foi ao acaso que eles vieram ali naquele momento para experienciar
um momento tão dolorido, né, da humanidade, que trabalhava na dor física, e hoje a gente vê outro momento que a gente vê que é a dor moral, né? A gente vê muito embate moral, muitos problemas, né, na ordem psíquica, e o quanto que a gente tem que lutar, né, por realidades que ainda não enxergamos, né? Ainda não estamos aí vendo o que deveria ser visto. E a razão, ela vai trazer essa lucidez, né? Como eu vou raciocinar sobre os fatos, né? Os acontecimentos, e entender-me, né? Compreender-me, como todas as faculdades desenvolvem-se e se engrandece pelo exercício. Então, na razão, é necessário, para você entender uma equação matemática, desenvolver o exercício, né? Então, na vida, você tem que entender o processo, o exercício em si. E para nós intuirmos, né, aí chega o ápice da questão, é nos transformarmos em evangelho vivo, né? É a total entrega, a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. O que isso quer dizer para você, né? O que isso ressoa na tua mente? É a todo instante, a todo momento. Eu não vou esperar, né, o algo acontecer para me tornar. Porque tem gente que fica esperando, Sebastião, né, um grande movimento para se transformar. Não, é dentro aí da nossa casa, né? Eu estou dentro da minha casa, dentro da nossa casa aqui, a cada instante, a cada minuto, a gente provar, né, essa experiência evangélica diariamente, né? Então é isso que vem trazendo. E adorei que a Pâmela já trouxe a mensagem aqui, né, da fé lúcida, outras fés, né, que Sebastião vai desenvolvendo, né, mostrando para nós primeiro a explicação dessa fé, né, para depois ele vai explicar a razão e depois vai explicar-nos a intuição. Então, a fé lúcida, que ela já falou, a outra fé que nos liberta, e é a fé esclarecida, né? Então, eu só consigo me libertar de determinados dogmas, conceitos ou preconceitos a partir do esclarecimento, da própria vivência com lucidez dessa fé. Muito bem, vou passar aí Deixa eu só terminar uma última coisa. Você não tinha terminado? Não. Não. Você me fez lembrar uma coisa. Você falando dos cristãos, não tirando a dele, mas a gente come, a gente respira, mas a gente não pensa. A gente confia tanto no nosso estômago que a gente é capaz de comer um boi e não respeitar. Isso é fé cega, porque alguém está fazendo por nós. Agora, a fé raciocinada é saber o mecanismo, é o querer saber e amar. Exatamente. Por isso que eu falei no início que fé realmente é você pegar a mão na massa e fazer a transformação e, se possível, entrar no holocausto. E não deixar as coisas acontecer como devem acontecer, porque às vezes tem gente que pensa isso mesmo da fé, né? Eu tenho fé, então vai dar tudo certo. Logo vai dar tudo certo com a minha fé e não faço nada, não tenho um movimento, não tenho um compromisso, né? Eu tenho fé que meu estômago vai ficar saudável, que eu vou emagrecer. Não faça exercício, não faz dieta, você vai ver que você vai emagrecer sim. Não basta fé, né, meu amigo? Aí tem que ter movimento. Então, peça coragem para levantar, né, da cadeira, sair, fazer uma caminhada, peça coragem para poder ter disciplina na hora de pôr a comida no prato, se alimentar daquilo que é real por aí. Muito obrigada, Pâmela. Assim a gente vai se esclarecendo. Eurípides, o que você compreendeu desse trechinho? Pâmela, como que fé é saber amar, se fé é filha do amor? A fé, ela cresce. Se a fé é filha do amor, Pode perguntar para o Sebastião, ela é filha do amor. Irmã da humildade.
Agora vamos debater entre nós. Não, é um É, debate salutar, vamos. vamos crescer juntos. Gente, é, eu vejo fé, razão e intuição de mãos dadas, como as servas de Maria de Magdala em volta de Sebastião, rodando e cantarolando. Fé, razão e intuição, os três, é um pilar só. É uma construção. A partir do momento que o ser, que é criado a alma, criado o ser de luz, ele precisa gerar, criar uma relação. Porque para mim vivenciar toda essa maravilha, esse desenvolvimento espiritual, essas coisas, eu preciso criar uma relação com o meu Criador. Porque a partir do momento que eu entro nessa roupagem, nessa vestimenta de carne, a coisa se apaga. Eu vou viver essa experiência nova. Então, eu vivendo essa experiência, eu tenho que criar, gerar uma relação com o meu Criador. Eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer as leis espirituais. Eu tenho que buscar essa luz, esse desenvolvimento. Eu preciso me iluminar. Eu preciso saber que todas essas potências divinas estão dentro de mim e que eu preciso pô-las para fora com compreensão. Aí me vem a razão. Eu crio essa relação com Deus. Conheço a Deus e vem a minha razão, que eu creio que ela está na lei de. A razão ela está na lei do livre-arbítrio. Eu escolho essa relação com Deus, essa relação equilibrada, ou eu escolho outro caminho? Deus, em sua perfeição e magnitude, ele me dá esse direito. Deus é imutável. Ele me dá esse direito. A maioria das palestras que eu tenho visto, como Brasil, a Nova Jerusalém, Brasil, a terra, a pátria do evangelho e tudo, mas, gente, o que tem de espíritos perversos aqui, não só aqui, como esses espíritos perversos, a intuição é tudo aquilo que já está gravado em sua alma. Você nasce com tudo aquilo, com todo aquele aprendizado. Quando você já tem aquele aprendizado gravado em sua alma, você vai agir instintivamente. A intuição, ela é aprimorada através do estudo, pois tudo que você aprende grava em seu espírito. Ou seja, se todas essas leis divinas estão gravadas neles, mas a gente também tem que ver que a fé, você constrói algo hoje, mas ele vai dar um resultado daqui a 200 anos em outras vidas, o que você constrói hoje. De repente, esse pessoal que está vivendo essa situação toda dessa guerra, essa pessoa está encarnada, ela está na vivência de buscar esse conhecimento de Deus, de buscar construir algo positivo na vida dele. Não, ele preferiu agir com a razão. Então, aquilo que está gravado de vidas passadas neles, que de repente ele foi um espírito perverso e tudo, e ele veio nessa vida para apaziguar, para derrubar muralhas e derrubar muros e criar pontes, não. Ele está ceifando mais vidas e mais. É uma escolha da pessoa. Deus, em sua plenitude, ele é tão puro e tão sensível e silencioso que, em momento algum, ele está prejudicando aquele ser, está deixando ele exercer o seu livre-arbítrio. E quando defrontamos com os males do passado e do presente, só a fé pode ser a certeza de afastar o sofrimento no aqui e no agora. Na vida de cada um de nós, há fatores que não se pode controlar. Nós também precisamos entender isso, que há fatores que não se pode controlar. Como eu acabei de dizer para a Pamela, a fé, ela é filha do amor. O amor, na obra anterior do Sebastião, que eu ainda pego o Sebastião, que eu não adquiri ela ainda, o Sebastião fala da criação do amor. Então você já tem a total noção da criação do amor. O amor foi criado, agora vem a filha dele, a fé, que é a irmã da humildade. A fé, ela é divina. Apenas um raio da sua energia poderosa para que se pulverize todos os movimentos da vaidade da Terra. Pode, assim, ó, num momento só, dizimar tudo isso e se estabelecer a plenitude, a luz, o equilíbrio, né? E outra coisa, a fé, ela sempre reclama
a nós, seres reencarnados, porque somos um fio condutor. Ela requer a nossa confiança. Por isso que eu digo e repito, e inclusive os escritores que eu acompanho, como Haroldo Dutra Dias, que é um dos pilares que eu acompanho, das escrituras de Valdo, Chico, Haroldo diz que fé não é acreditar, mas baseado nos estudos, ele inclusive no hebraico, ele diz, fé emuná bitzi, fé é confiar, na tradução para a língua portuguesa, fé é confiar. Essa é a fé do evangelho, é a confiança. Porque a partir do momento que a gente estabelece essa confiança, ela exige alguns requisitos. Você só pode confiar em alguém depois de ter estabelecido uma relação com esse alguém. A fé, ela exige uma relação anterior. Para confiar em Deus, você cria uma relação íntima com Deus. Aí a segunda pedida é, a fé, ela exige constância de caráter. Você pode destruir uma relação de 40, de 20, de 30 anos com apenas um ato de 5 segundos. Você pode perder a confiança como uma ação tola, invigilante, que você não percebe. Você acha que você está ali conectado e tudo, de repente você fala algo que machuca aquela pessoa e aquela pessoa já dizima para o outro e ali já desestrutura todo aquele ambiente, toda aquela situação. Então a fé, ela deve ser vigiada totalmente. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele não se altera. Aí ainda há uma situação de Emmanuel, que o Haroldo cita, que a providência divina, ela não pode descer para errar conosco. Por isso, ela nos supervisiona do alto, sem abrir mão dos seus valores morais e éticos. Deus tem caráter, e este está cravado na natureza. Deus se revela em suas leis. Você precisa cumprir a sua palavra. Então, a partir do momento que a gente gera essa relação com Deus, nós também temos o compromisso de cumprir a nossa palavra, de cumprir aquele contrato que nós temos. Nessa relação de confiança e comunhão, nós somos espíritos imortais em evolução. E nenhum educador ajuizado afasta a lição do aluno. Com certeza, a fé não é palpável, ela é um sal. Ela é um sol que guia, ilumina e aquece acima de nós. Deus responde através de circunstâncias. Deus é silencioso. Então, se esse sol está acima de nós, trazendo esse equilíbrio, e nós pedimos algo a Deus e tudo, criamos essa relação com Deus, Deus, ele por ser imutável e silencioso, ele coloca pessoas na nossa vida. Eu, por exemplo, estou nesse grupo, eu fui ao MEFA, fui conhecendo pessoas lá devagarinho, inclusive já tenho os conhecido lá, conheci a Adriana, até hoje a Adriana está aí de prova, eu nunca cumprimentei a Adriana no centro, nem me aproximei dela, não é, Adriana? Um dia eu a vi de longe, acenei com a mão só, mas eu já sinto assim uma harmonia, uma alegria no meu coração de convivência, de paz com ela, do trabalho. Adentrei nesse grupo, conheci o Sebastião, tenho acompanhado várias e várias palestras do Sebastião, então eu estou criando essa relação para que eu também tenha a minha razão e também vou reivindicar a minha intuição para que isso estabeleça algo que com certeza só tem a me fazer bem. O que vem do céu, ele permanece porque Deus não muda. É um relacionamento saudável de confiança, que é isso que eu acabei de dizer. Quando você se priva de confiança, você experimenta o desespero e a dor. Ou seja, você deixa de confiar em Deus e você vai na sua razão achando que, poxa, não, eu vou lá, vou resolver tudo e dê no que der. Não, você está errado. Você precisa confiar nessa sua relação com o divino, com Deus, nesse algo que você cria para que você tenha uma estadia excelente nessa terra, que você realmente desperte a sua consciência com equilíbrio, com harmonia, e que tudo que você for fazer dentro da obra seja um patamar de confiança, de equilíbrio, de paz, de harmonia. Porque se a fé é confiar, você confia primeiramente no seu Criador, que é a fonte primordial de todas as coisas, porque está lá no Evangelho. Confie.
você tendo aquela confiança, você sai para exercer a obra, você sai sem medo, sem insegurança, você sai na certeza de que você está cumprindo a sua missão, que venha palavras dolorosas, que venha espinhos, que ele cita assim, quando você tem confiança, você sabe que você vai ser furado no espinho, mas você não vai ser privado do aroma das rosas. Isso é muito verdadeiro. Então, o que eu creio nessa palavra que a Pamela acabou de ler e tudo, são isso. Que fé, razão, intuição, eles caminham juntos, os três, e os três se tornam um na evolução do espírito, na iluminação, no refinamento da alma, que vai nos ajudar a, como princípio, gerar, primeiro de tudo, uma relação com o nosso Criador, porque com certeza nós não estamos sozinhos aqui. Gratidão, já falei até demais. Obrigado. Obrigada, Eurípides. A gente pode entender, né, Sebastião, aí com todas essas falas, a confiança que ele está batendo na tecla, né, ela só existe, e é isso mesmo, né, ela só existe a partir do momento que a fé e a razão e a intuição estão juntas, né, porque você já cresceu, né, já evoluiu, e aí você sabe que aquele é o verdadeiro caminho. Então, você cria, né, em si a certeza das coisas, né? E aí, ter certeza das coisas e de que algo não vai falhar, de que tudo vai estar certo e vai estar bem feito e vai se resolver dentro da sua função, só se desenvolve a partir do momento que o espírito já vivenciou. Né? Então, quando ele fala que a fé lúcida e a fé esclarecida, quando Sebastião está explicando esses dois tipos de fé, né? Primeiro, ele está remetendo-nos à fé, né? A fé como um modo de possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem, né? Aquela sensação assim, será que vai dar certo isso? Eu estou passando por um processo hoje de doença complicada, vai dar tudo certo? Né? Então, o espírito se apega, né, a uma situação de vivência difícil, dolorida. E aí? O que vai vir pela frente? Né? Como vai ser a minha vida? Como é que eu vou construir essa confiança se eu não vivi ainda? Agora, com o que eu já vivi, aí sim, está guardado na intuição, eu sei que o caminho é aquele e fico tranquila. Antes de eu passar para o Sebastião, só vou dar um bom dia para o grupo aqui, que tem bastante gente já se pronunciou aqui, já tem algumas falas. Dona Lucy fala que a fé é quando se tem certeza, e só se tem certeza após a compreensão. Bom, agora com você, Sebastião, vamos ouvi-lo com atenção para a gente entender um pouco da fé. Eu fiquei me lembrando de Isaías, o profeta. Se não credes, não entendereis. E dos trocadilhos que faz vários autores. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então, se é um sentimento que nasce com o homem, se é a consciência que ele tem da sua destinação futura, então é um estado da própria consciência, uma programação prévia. E, ao mesmo tempo, ela é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Só que, em outro momento, nós vemos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso está na própria obra, que o amor é o Pai. E aí se compreende com tranquilidade, porque se você vê num átomo, o nêutro é mãe ou pai de todos os elementos restantes no átomo. Porque ele vai gerar o próton. Se colocarmos o nêutro como a fé, ele vai gerar o próton, gestar o elétron, que vai gestar o fóton. Ou melhor, considerando o nêutro como a fé. Mas você vê no fóton
o amor, porque as partículas de equilíbrio se chamam fótons. É o próprio mecanismo da vida. Só que é essa consciência fóton que vai gerar mais nêutron, que vai gerar a fé. Então é apenas modo de dizer. Por isso, se eu vejo alguém fazendo, como o caso do Cristo, que primeiro vivenciou e depois teorizou, então eu confio, porque eu estou vendo ele fazendo. Sei que é possível, ainda não compreendo como ele faz. Por isso que, de modo simples, numa síntese, na fé, nesse sentido, eu confio. Na razão, eu compreendo o que antes confiara. E na intuição, eu não apenas sei, eu sou. Sou como ele era, antes de saber. Antes de eu saber o que realmente, o que era Jesus. Então veja, antes eu confio porque eu estou vendo acontecer. Não sei como acontece, mas eu estou vendo acontecer. Agora eu compreendo os porquês ou paraquês. E depois eu me torno um servidor. Por isso, para Joana de Ângeles, a fé gera autoconfiança. E a autoconfiança gera paciência. E a paciência gera mais autoconfiança, que vai gerar mais fé. Então, um eterno ciclo de um ir e vir. Veja como é simples. Hoje sou apenas uma diminuta partícula do psiquismo divino. O espírito, sozinho. Ele não aumenta nem diminui de si. É da lei. Ele só se refina, se ilumina, se sublima. Se ele quiser ser alguma coisa, ele vai ter que unir-se a um outro ser. E aí, em dois ou mais, vai formando todas as coisas. E se lá, numa altura do seu aprendizado, que esse aprendizado forma a consciência desse grupo, consciência esta que é o suprassumo da evolução de cada um em particular, mas agora do coletivo, como o fóton ou os fótons representam este sumo, esta essência que foi ou que nasceu da transmutação dos próprios elementos atômicos. Então, se hoje a alma, como uma semente de luz, que passou por todo o processo do princípio inteligente, ou do átomo primitivo até o átomo físico, do átomo físico até o homem, do homem material ao homem espiritual, até chegar no universo mental e integrar-se à consciência, agora retorna. Antes passou por todos os estágios, agora volta para conduzi-los, para aprender a conduzi-los. Mas volta sabendo que, como essência da própria consciência, na situação que vai enfrentar, ela só pode dizer: só sei que nada sei. Porque a semente transitou por todos os quadrantes da árvore, como elementos dissociados e às vezes até dissemelhantes. E fez-se a síntese lá no final, no interior do fruto, de seu aprendizado. Se realmente não vacilou em nenhuma das lições, ela tem todas as possibilidades de aprender a ser uma árvore.
Porque ela tem em si os germes de todas as experiências em separado ou em particular. E agora ela precisa viver a síntese, todas elas simultaneamente. Se assim não fosse, ela não teria a condição de nascer, porque ela vai ter que agir, usar todos os seus potenciais simultâneos para transformar a terra em nutrientes com auxílio da água, do ar e da luz. Mas os 4 elementos são seus colaboradores e vão tornar-se nela uma semente futura. Então veja, na fé entre a alma e a sua consciência, ela precisa confiar, porque foi a consciência que criou a mente, que criou a mente criou o perispírito criou o corpo, e é essa consciência que está regendo tudo isso, e ela sequer tem noção do que é isso. Então ela confia, porque se fez tudo isso para o seu aprendizado, porque ela é a discípula, ou discípulo fiel. Por isso que fé é confiança, é fidelidade. Então, eu preciso ser fiel às intuições que vêm do âmago do ser, mas no mental transforma-se em razão, para transformar-se na ação. Então, antes, eu confio por saber que está acontecendo alguma coisa fora da minha compreensão. E essa fé que agora confio, ela precisa de uma base, porque, como colocamos aqui, a fé lúcida se sustenta na alma experiente, não é só na alma. Então, se sustenta na alma experiente. Onde? Nas vicissitudes da vida. Diante da calúnia, da difamação, de todos os tormentos que você possa imaginar no sentido moral e até material. Então, se eu tenho confiança que Deus tudo prevê e a tudo prover, eu não vacilo. Do contrário, eu enlouqueço diante da falta de uma simples refeição. Mas se realmente confio para os nossos irmãos conduzidos por Moisés no deserto, os que confiaram, veio uma chuva de alimento que chamaram à época de maná. Mas para os que não confiaram, desistiram de Deus. Porque naquele trajeto no deserto foi para selecionar quem realmente confiava nesse plano divino. E o mais interessante é que Moisés conduziu todas as ovelhas para a terra prometida, para planos de consciência mais superiores. E ficou. Não entrou no festim nesse sentido. Porque ele era o mensageiro, o portador da mensagem, a ponte. É o que a Adriana é e vários outros, a Pâmela, professores, são pontes. Quantos passarão por vocês e atingirão maiores estágios de consciência e vocês ficam como ponte. Mas não sabem eles que todos os conhecimentos somados de todos eles estão na consciência de vocês. Aparentemente serviram de ponte e parece que não cresceram. Pelo contrário, cresceram mais do que todos eles juntos. Por isso, na fé, não na fé cega, filha da cegueira. Na fé, eu compreendo, por isso não me rebelo, sou fiel. Na razão, eu compreendo e questiono apenas, Senhor, o que queres que eu te faça? E na intuição, mão na massa.
E a resultante da fé vivenciada é o que chamamos de intuição. E a construção do que chamamos de intuição é o que nós também chamamos de consciência. Numa eu confio, na outra eu compreendo, na outra eu me torno. Na realidade, se você pegar o princípio vital, ele vai transformar-se em fluido vital, que vai transmutar-se em energia vital. É o mesmo elemento. Por isso, na origem existe o amor para nós. Antes do amor não existia criação. Do amor é que nasce todas as coisas. Mas se eu tenho fé, se eu confio, compreendo o mecanismo e coloco a mão na massa, eu arrebanho uma porção de espíritos recém-natos do psiquismo divino e construo o próprio amor com a minha fé. Por isso, é só dar essa liberdade de enxergar que hoje o que nós chamamos de consciência, de tranquilidade interior, de felicidade, se voltar para a ação, esta consciência profunda, esta paciência, essa ciência da paz, é que vai gestar a plenitude. Na linha encarnatória, vindo agora, descendo. E a plenitude vai gestar a gratidão, que vai gestar a esperança, que gesta a alegria, e assim sucessivamente. Maravilha. Pamela, você quer falar? Eu quero. Foi muito compreensível. Eu amei a explicação, porque foi elucidativa, né? Então, eu gostei muito. Então, o primeiro seria eu confio, o segundo eu compreendo, eu sei, e por eu confiar e compreender, eu me torno a mensagem do Evangelho vivo na ação. E eu me lembrei muito do que uma vez o Divaldo Franco, né, por isso que eu falei do corpo, você não entra num avião ou num ônibus que alguém te conduz, você não pergunta o nome do motorista, você não pergunta o currículo, você confia na empresa. É sério, uma palestra do Divaldo falando sobre isso. Então, é exatamente isso. Hoje você confia no seu corpo, confia nos seus pais, e aí daqui a pouco você tem que tomar conta do seu próprio corpo e para juntar e fazer. Uma coisa que me chamou muita atenção também, que se a fé, o amor nasce junto com a da fé, que a fé é a mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. O amor é essa semente de possibilidades que a gente chama de substância, de princípio inteligente, e que aos poucos ela vai se tornando também a luz do mundo. Somos sal da terra e rumando para a luz do mundo. Eis o título né? Muito feliz o título desse livro. Exatamente, Pamela. E aí você falou de quebras de sistemas. E isso também nos faz, às vezes a confiança não racional, né, nos faz acreditar em sistemas que são falíveis e que não é o caminho correto. Então, hoje, assim, eu sinto no despertar da consciência a busca exatamente de quebrar, né, esses sistemas, de olhar a realidade com outro ponto de vista, porque até então foi posto para nós como o correto. E a gente acreditou, estava errado? Não, né? É como você estudar Saulo de Tarso e Paulo de Tarso, né? O Saulo estava errado? Não, ele estava dentro de uma fé forte, e que fé maravilhosa, quando ele foi direcionado, porque é o Cristo, ele vem com a mesma voracidade, né? Ele vem com não mais matando, né? Mas amando. Mas até então ele entendia que ele estava cumprindo o papel dele, né? Ele não tinha nada errado na consciência dele, estava tudo certo.
E já que o Eurípides, eu recomendo a leitura desse livro aqui, o primeiro, porque o que acontece? Se a fé ficasse só na confiança, ela não cresceria para formar a virtude, ela cristalizaria e formaria aquilo que a gente chama de fixações mentais. E aí a gente não cresce, a roda do e aí a gente é levado pela roda da evolução até que quebrar, vamos dizer assim, quebrar esse cristal para poder refazer o processo e assim juntar. Porque se não fosse isso, a gente não cresceria. Foi por isso que Eurípides falou, fé sem obra Não é é bom. de água lá, não adianta nada. Eu, dentro de todo esse contexto, e o Sebastião falando, eu me lembro muito de uma passagem que eu acho que exprime muito bem essa questão de fé. Quando o grande senador Públio Lentulus desceu da sua zona de conforto pela dor, ele não desceu pelo amor, ele desceu pela dor. O homem letrado, o homem que ditava as leis em Roma, o grande senador desceu para conhecer o humilde homem que estava fazendo curas fora do comum, o Mashiach, como diziam os judeus, o Messias, o filho do homem Jesus. O senador chegou na presença de Jesus e ele viu aquele homem humilde, simples, sem nenhum adjetivo, sem nenhuma alegoria, sem nada. E o senador aquietou-se e ficou prestando atenção, porque na verdade o senador foi até Cristo, até Jesus, para lhes fazer um pedido, porque ele estava com a filha leprosa no leito. E sua esposa Lívia é quem cuidava intensamente da menina. Aí o Cristo, como um avatar, né, já com uma expansão espiritual fora do comum para nós, que somos seres cheios de limitações, diz para ele que a cura chegaria até a filha dele, não por ele, pelo homem de posses, um homem de poder, um homem que falava abertamente, um homem que ditava as leis da época, ou seja, aquele ser que era grande perante os homens, mas pequeniníssimo diante do Cristo, e que outras vidas viriam ainda para que ele pudesse se reparar, se refinar. Cristo diz para ele que a cura chegaria até a filha dele pelo aquele coração sofrido e dolorido, que em incansáveis preces durante o dia e a madrugada clamava ao Deus Pai Todo-Poderoso pela cura daquela filha que era o coração da sua esposa Lívia. Então a gente vê que a fé como falou, é confiança, é comprometimento, é esperança, inúmeros adjetivos subsequentes. O Sebastião falou, vai gestando um, que vai gestando o outro, que vai gestando o outro, que vai gestando o outro. Mas fé é uma coisa espiritual que nasce com cada um de nós. E nós que temos que aprimorar isso, né? Você veja, Públio Lentulus, todos nós sabemos que foi uma das reencarnações de Emmanuel, e olha, da época de Roma para a atualidade. E agora uns falam a respeito que ele está reencarnado, outros dizem que não, e assim vai, mas isso não nos interessa no estudo de hoje. O que nos interessa é a fé. Então, a fé de Lívia, a esposa do senador, foi o que curou a filha dele. Mas ele teve aquela experiência que ali já, com certeza, o ajudou e muito no seu processo evolutivo. Então, eu continuo batendo na tecla. Fé é confiar e a gente entender todas essas gestações subsequentes ao exercício da fé e trabalhando isso para nós no nosso dia a dia e irmos nos aprimorando cada vez mais. E outra coisa, Sebastião, que eu vejo ainda que o povo tem muita confusão é sobre o que é intuição e inspiração, né? Eu, no meu ver, eu até coloquei aqui, em corpo físico, nossa intuição ela pode ser manifestada pelo perispírito. Quando agimos instintivamente, eu ajo intuitivamente.
E a inspiração é quando os benfeitores nos ditam, nos passam, que seriam os nossos irmãos espirituais. Como a nossa irmã Adriana, quando inicia-se a prece, ela pede aos benfeitores que nos inspirem, né? Então, são os espíritos puros, os mentores, os avatares, nos inspiram a fazer algo que vai nos conduzir à fé, ao entendimento, à compreensão e, inclusive, a produzir palavras que venham realmente alcançar os corações nas suas mais íntimas necessidades. Se você quiser nos falar um pouquinho sobre isso, eu acho interessante, porque ainda há uma confusão muito grande sobre intuição e inspiração. Gratidão. Antes do Sebastião falar, né, já vou me despedindo e vou agradecendo a todos e vou passar para o Sebastião encerrar e aí colocar aqui que o Luiz colocou, né, necessário escândalo, mas ai daquele que acomete. E também a Mensagens para a Alma também coloca uma pergunta. Pelo que Sebastião Camargo falou sobre os 3 tipos de fé, fé por razão e fé por intuição. Não são 3 tipos de fé, é apenas uma fé que envolve tudo. Ela está perguntando aqui. E aí agradeço, né? E aí o Sebastião encerra para nós. Pode ser assim, pessoal? Vocês querem dar uma mensagem final? Pode ser? Então, com o Sebastião. Então vamos lá, mensagem para a alma. E já aproveitando para agradecer mais uma vez a todos da sala e a todos que estão conectados. Uma das frases que mais me marcou profundamente da obra O Livro dos Espíritos é que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é a origem da vida, ao imensurável. Então, se tudo cresce, tudo evolui, nós temos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo que fé é uma virtude, é uma entidade. Porque se ela é mãe da caridade, e nós vemos a própria entidade Caritas dizer eu sou a caridade, nós estamos falando de espíritos de alta hierarquia. Então, a fé em nós, ao mesmo tempo, nós podemos imaginar 2 facetas. Ela é a mãe de todas as virtudes em construção, mas na síntese é o que nós chamamos de intuição, ou amor, se vocês preferirem, ou consciência. Por isso que uma nasce da outra e as 3 existem simultaneamente. Porque se você pegar os vários universos, você pode pegar aqui um pano, você vai fazendo dobras, que são as dimensões. Mas tem a teoria do universo plano. Está tudo no mesmo plano. Então, se você procurar dentro de você, tem as 3. Depende, tem hora que eu preciso confiar, porque eu não entendo o que está acontecendo comigo. Ou eu confio, ou eu fracasso. Porque só tem aquilo. Eu nunca esqueci de 2 mestres e amigos de Tupinambá, por intermédio da Adriana, que nós ficamos assustados no início, e ele, por intermédio dela, com certeza veio da Dona Rosa, vai avançar até onde que tem que avançar. E o pai João da Mata, outro espírito amigo, filho meu, não cai. Eles têm um motivo para falar isso, então eu preciso confiar em ambos. Um está vendo que a coisa vai avançar até onde que precisa ser avançado. E o outro, filho meu, não cai. Quer dizer, permaneça trabalhando e te daremos toda a proteção. Então, quando falamos da vida, tudo está em perpétuo dinamismo. Então, se você fala que a fé é mãe de todas as virtudes, que está em construção,
mas a síntese de todos é o amor como lei que rege a todos. Mas se você falar do amor substância, é a fé que o conduz para transformá-lo em virtudes fracionadas, depois a síntese consideramos que é o próprio amor, ou a intuição ou a consciência. E quando falamos o que Eurípides já disse claramente, intuição é o que vem de dentro, vem do nosso próprio patrimônio. Inspiração é o que vem dos nossos amigos espirituais. Agora veja, prepara aí os neurônios, não deixa que eles fritem, não. Veja, eu estou manifestando a minha intuição, quer dizer, o que vem do meu espírito. Mas o meu espírito está dentro de um outro espírito. Vamos imaginar que ele está dentro de Joana de Ângeles. Então, ele está intuindo Joana de Ângeles, não inspirando, sendo inspirado por ela. Então, ele faz parte dela. Mas Joana faz parte de Francesco, o nosso Francisco de Assis. Então, eu estou intuindo algo do meu espírito, que está intuindo algo de Joana, que está intuindo algo do Francesco, que está intuindo algo de Jesus. Essa é a maneira de compreender. Mas se eu sou uma alminha aqui, eu posso estar sendo inspirada por outra alminha que faz parte do mesmo espírito que eu. Mas, em linhas gerais, a gente fala assim para ficar bonitinho, né, Eurípides? Para não confundir. Então, intuição vem de dentro e inspiração vem aqui dos amigos que estão aqui como parceiros de jornada aqui ao lado. Vem de Tupinambá, vem do pai João da Mata, vem do pai Joaquim de Aruanda, vem de todos esses mestres que estão ao nosso lado. Então, quando buscamos intuitivamente, não alcançamos em nós e não sabemos o caminho para alcançar a Joana de Ângeles, ela pode vir aqui do lado e falar, eu sou Joana. E me inspira. Então, fique na paz do Cristo e na paz de Deus. E daqui a pouco a gente volta às 17h30 para darmos continuidade nesta fé como consciência plena, confiança e fidelidade, nesta razão que está buscando a compreensão e na intuição que vai mudar uma realidade, ciente de que são 3 estados de consciência numa só entidade. Eu confio, eu sei, eu sou. Abraços de luz e paz. Namastê. Namastê, um brinde à vida. Beijos no coração. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano
a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.